Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com as inequações do segundo grau, vendo especificamente agora as inequações quociente, tá? Muito parecido com o que a gente viu na aula anterior, que nós abordamos a inequação produto, mas agora a inequação quociente tem um detalhe que faz toda a diferença. Pessoal, vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, inequações do segundo grau, neste caso aqui, ó, inequação quociente, beleza? Diz o seguinte, ó, resolva as seguintes inequações em reais. Temos aqui no item A, repare que nós não temos um sinal de igualdade, tá? Então, isso aqui, ó, por ter um sinal de maior, aqui nós temos uma inequação, e note que nós temos aqui uma divisão, ou seja, um quociente, por isso nós temos aqui uma inequação quociente. Reparem que no numerador, nós temos aqui uma expressão do primeiro grau, com o x na expoente 1. Agora, no denominador, nós temos o x aqui, ó, elevado ao quadrado. Isso caracteriza uma inequação do segundo grau. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, e vamos ver como é que a gente resolve isso daí. Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos aqui, ó, o numerador e o denominador. Vamos considerar cada um deles como sendo uma função aqui, ó, independente. Então, esse menos x mais 2 eu vou dizer que é f de x, e aqui no denominador eu vou dizer que nós temos uma função g de x. Tudo bem? Olha só, começando com o numerador. O numerador, então, é a função f de x e está sendo representada por menos o x mais o 2. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui, ó, é o estudo do sinal, tá? E aí, para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos considerar aqui, ó, o eixo x, tudo bem? Reparem que isso aqui, ó, representa uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é caracterizada por uma reta. Nós temos aqui, ó, o coeficiente angular sendo um valor negativo, tá? Isso caracteriza o quê? Uma reta que é decrescente, tudo bem? Pessoal, aqui vale a pena fazer um comentário. Eu já falei isso em aulas anteriores, mas é muito importante. Ali nós temos uma função do primeiro grau, porque nós temos o expoente de x valendo 1. Até aí tudo bem, né? Repare que o coeficiente do x, ele é chamado de coeficiente angular. Nós temos ali um valor negativo, especificamente está valendo menos 1. Se o coeficiente angular é um valor negativo, nós temos uma reta decrescente, como está acontecendo aí no gráfico. Caso ele fosse um valor positivo, nós teríamos uma reta crescente, beleza? Então, o crescimento e decrescimento da reta em uma função do primeiro grau depende do seu coeficiente angular, beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Essa reta aqui, ó, está intersectando o eixo x nesse ponto. Esse ponto aqui, ó, é a raiz dessa função. Para descobrir ele, pessoal, a gente pega a função, no caso é o menos o x mais o 2, e iguala a zero, tá? Vamos pegar agora esse menos x e passar lá para o lado direito. Ele passa trocando o sinal, ficando positivo. E nós temos, então, que o x é igual a 2. Ou seja, a raiz dessa função aqui é 2. É exatamente onde o gráfico intersecta o eixo x. Ok? Agora, fazendo o estudo do sinal, repare o seguinte, ó. Para valores de x que são menores do que 2, nós temos o gráfico localizado acima do eixo x. Então, aqui nós temos uma função positiva. Agora, para valores de x que são maiores do que 2, o gráfico está localizado na parte inferior do eixo x. Então, aqui nós temos uma função negativa. Tudo bem? Este aqui, ó, é o estudo do sinal da função f de x. Agora, pessoal, vamos fazer o estudo do sinal da função g de x. Vamos fazer aqui embaixo, ó. G de x é a função que está sendo representada por x ao quadrado, vamos escrever aqui, ó, x ao quadrado menos o 4x e temos o menos 5. Pessoal, para estudarmos o sinal dessa função, primeiramente vamos descobrir, ou seja, identificar os coeficientes a, b e c, que são característicos da função do segundo grau. Reparem que o a é o coeficiente do x ao quadrado. Como não aparece nada aqui, nós temos ele valendo 1, tudo bem? Agora o b. O b é o coeficiente do x, ele vale menos 4. Vamos colocar o menos 4 aqui. E o c é o termo independente, que nesse caso está valendo o menos 5. O próximo passo aqui, ó, é nós descobrirmos, ou seja, calcularmos o discriminante,
que é dado por b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembra que o discriminante é o que está dentro da raiz quadrada lá na fórmula de Bhaskara, tá? Então, substituindo, nós vamos encontrar o seguinte, ó. No lugar do b, nós vamos colocar o menos 4. Então, ficamos com menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 5. Ou seja, o nosso discriminante vale menos 4 ao quadrado, isso aqui é 16, menos 4 vezes 1, isso dá menos 4. Menos 4 vezes o menos 5, isso dá mais 20. Então, nós temos aqui que o discriminante ele vale 16 mais 20, o resultado é 36. E como nós vimos em aulas anteriores, o discriminante sendo um valor maior do que zero, ou seja, positivo, isso caracteriza uma função do segundo grau que possui duas raízes, tá? Toda função do segundo grau tem duas raízes. Nesse caso, por ser positivo, elas são duas raízes reais e distintas, diferentes, beleza? Só para lembrarmos, né, pessoal, caso o discriminante tivesse assumido um valor negativo, o que nós teríamos ali seriam duas raízes imaginárias e não duas raízes reais. Ok? Agora, se o discriminante tivesse assumido um valor exatamente igual a zero, o que nós teríamos seria uma única raiz. Na verdade, são duas raízes que são reais e são iguais, beleza? Efetivamente, nesse caso, no discriminante sendo um valor positivo, a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, vai intersectar o eixo x em dois pontos distintos, tá? Como é que a gente calcula esses dois pontos, ou seja, as raízes? Podemos fazer através da fórmula de Bhaskara, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a, nós vamos encontrar as raízes, tá? Ó, no lugar do b, vamos colocar quem? O menos 4. Então, fica menos o menos 4, fica 4 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta aqui nós calculamos, encontramos 36. Então, temos 36 aqui, ó. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, o resultado é 2. Então, as raízes serão, olha só, 4 mais ou menos. Raiz quadrada de 36 é 6. Dividido por este 2 aqui, vamos encontrar, então, as duas raízes, tá? Eu vou chamar de x1 e x2. Tem alunos que colocam ali x' e x duas linhas, sem problema algum, né? Olha só, primeiro utilizando o sinal positivo. 4 mais 6, isso aqui dá 10. 10 dividido por 2, primeira raiz vale 5. 4 menos o 6, isso dá menos o 2. Menos o 2 dividido por 2, segunda raiz vale, então, menos 1. Ok? Próximo passo aqui, ó, é fazermos o estudo do sinal. Vamos colocar aqui o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, e reparar o seguinte. Olha só, o coeficiente do x ao quadrado aqui está sendo representado pelo número 1. O número 1 é um valor positivo. Isso caracteriza uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, o que nós temos aqui, ó, é algo mais ou menos assim. Ó, a parábola com a concavidade voltada para cima, intersectando aqui o eixo x em dois pontos distintos. Esses dois pontos distintos a gente calculou aqui, ó. Um vale menos 1 e o outro vale 5, que são as raízes, né, pessoal, dessa função aqui. Agora, estudando o sinal, nós vamos ter o seguinte, que para valores que estão entre menos 1 e 5, nós temos o gráfico abaixo do eixo x, ou seja, aqui a função ela é negativa. E para valores que são menores do que menos 1 e valores que são maiores do que 5, nós temos a função sendo positiva, beleza? Então, pessoal, a análise do sinal de uma função consiste em identificar os valores de x que fazem com que a função seja positiva, ou seja, o gráfico esteja acima do eixo x, e identificar os valores de x no qual o gráfico encontra-se abaixo do eixo x, ou seja, a função é negativa. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó. O próximo passo, pessoal, é a gente fazer aqui o quadro de sinais. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou traçar 3 retas horizontais, tá? Elas estão aqui, ó, simbolizando o eixo x, que também é conhecido como o eixo das abscissas, né?
e elas fazem o seguinte, ó. Na primeira reta, nós vamos colocar aqui, ó, a solução da função f de x, ou seja, o seu estudo do sinal. Agora, na segunda reta, nós vamos colocar o estudo do sinal da função g de x. E na terceira reta, nós vamos colocar o resultado, ou seja, a função f de x dividido pela função g de x. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, olha só. Primeiramente, vamos analisar as raízes que nós já encontramos. Encontramos valor 2, encontramos aqui valor 5 e encontramos valor menos 1. Dessas três raízes, pessoal, qual é a menor delas? O x igual a menos 1, né? Então, vem aqui na função g, tudo bem? E coloque primeiramente a raiz menos 1, tá? Vem aqui na função g e coloque a primeira raiz valendo aqui, ó, menos 1. Agora é o seguinte, a segunda raiz será 2 ou será 5? Siga sempre em ordem crescente, tá? A próxima raiz é 2. E a raiz 2 nós vamos anotar lá na função f. Então, aqui assim, a próxima raiz, mais para a direita, vamos colocar aqui assim, ó, a raiz 2. E por último, nós vamos ter a raiz, então, 5, novamente anotando aqui na função g. Vamos colocar aqui, ó, 5. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Aqui na equação, nós temos o quê? O sinal de maior que zero. Repare que não tem maior ou igual, apenas maior. Pessoal, por termos apenas o sinal de maior ali, não temos o sinal de maior ou igual, nós vamos deixar aquelas bolinhas em branco. O que significa isso, Ferreto? Significa que os valores menos 1, 2 e 5, eles não farão parte da solução dessa equação aqui. Agora, vamos colocar aqui, ó, um pontilhado vertical, tá? Para que nós possamos identificar melhor o estudo do sinal que a gente fez. Repare o seguinte, ó, na função f, o que nós temos é o seguinte, à esquerda aqui do 2, nós temos uma função positiva e à direita do 2 a função é negativa. Vem aqui na linha que representa a análise do sinal da função f, à esquerda do 2, nós temos a função então sendo positiva e à direita do 2 a função ela é negativa. Ok? Agora vem na função g. Na função g, entre o menos 1 e o 5, nós temos a função negativa. Então, na função g aqui, ó, entre o menos 1 e o 5, nós temos a função negativa. À esquerda do menos 1 e à direita do 5, olha só, à esquerda do menos 1 e à direita do 5, nós temos o quê? A função sendo positiva. Tudo bem? Agora, pessoal, fazendo a regra de sinais aqui, ó, nesse caso, a regra de sinais da divisão, olha só. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. E negativo com positivo, negativo. Aqui, pessoal, a regra de sinais é muito simples, tá? Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais contrários, o resultado é negativo. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos agora copiar aqui assim, ó, o menos 1, ó, bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta aqui, ó, no 2 e bolinha aberta aqui no 5. Beleza? Agora é o seguinte, Ferreto, qual é a solução? Vem aqui, ó. Aqui na nossa equação, nós temos maior do que zero. Pessoal, maior do que zero, tu foca no positivo, beleza? Agora vem aqui na análise de sinais e onde é que nós temos positivo? Nós temos positivo aqui, ó, menor que menos 1, isso vai até o menos infinito. E para valores de x que estão entre o 2 e o 5. Beleza, pessoal? Dessa forma aqui, nós temos então que a solução dessa equação é o seguinte, x pertence aos reais, tal que o x é menor do que menos 1, tá? Ou o x está entre 2 e 5. Então, olha só, o x acaba sendo maior do que o 2 e, ao mesmo tempo, menor do que o 5. Beleza? Fechamos aqui e aqui está a nossa solução. Certo, pessoal? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos
ao item B. Aqui no item B, novamente, nós temos uma inequação, está representado pelo sinal de menor ou igual, e nós temos uma inequação quociente, porque nós temos aqui uma fração. Reparem que no numerador nós temos o x elevado ao quadrado, então o que nós temos aqui é uma inequação quociente do segundo grau. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos separar em frações o numerador e o denominador, tá? O numerador eu vou chamar de função f de x e o denominador de função g de x. Tudo bem? Vamos começar aqui, ó. Função f de x é dada pelo seguinte, ó, x elevado ao quadrado menos 8x mais 12. Vamos colocar aqui o menos 8x mais o 12. Primeira coisa a fazermos é identificar o a, b e c, que são os coeficientes dessa função aqui. O a é o coeficiente do x ao quadrado, aqui ele está valendo 1. O b é o coeficiente do x, que vale menos 8. E o c é o termo independente, que ele vale 12. Tudo bem? Próximo passo, pessoal, é descobrirmos o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. O discriminante, então, olha só, substituindo. No lugar do b, vamos colocar o menos 8. Então, fica menos 8 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, tudo bem? Vezes o c, que é 12. Então, nós temos aqui que o discriminante é dado por menos 8 ao quadrado, 64 positivo, né? Menos 4 vezes o 1 dá menos 4, e menos 4 vezes o 12, isso dá menos 48, fazendo com que o discriminante seja 64 menos 48, o resultado é 16. Dessa forma, pessoal, nós temos aqui um discriminante que é maior que zero, ou seja, as duas raízes x1 e x2 dessa função do segundo grau são duas raízes reais e distintas. Agora, pessoal, vamos encontrar as duas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Mas eu sei que tem muitos alunos aí que utilizam a fórmula da soma e produto, que também pode ser utilizada para encontrar as raízes, sem problema nenhum, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pela fórmula de Bhaskara, que é dada por menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a, nós temos o seguinte, ó. No lugar do b, vamos colocar o menos 8. Então, menos o menos 8 fica 8 positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 16, tá? Dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, resultado é 2. Então, nós temos que x é igual a 8, mais ou menos raiz quadrada de 16 vale 4, né? Dividido por esse 2. Então, dessa maneira, pessoal, nós vamos encontrar aqui as duas raízes. Ó, vou colocar x1 e x2 e vamos calcular. 8 mais o 4, isso dá 12. Dividido por 2, 6. 8 menos o 4 dá 4. Dividido por 2, 2. Está aqui as duas raízes. Agora, fazendo análise do sinal, nós vamos ter o seguinte. Ó, aqui está o eixo x. E nós temos o seguinte, que a parábola aqui, ó, como o coeficiente do x ao quadrado é um valor 1, que é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, o que nós temos aqui, ó, é algo mais ou menos assim, ó, cruzando em 2 pontos, e esses 2 pontos são as raízes que a gente acabou de encontrar. Ou seja, o 2 vem aqui e o 6 vem aqui. Fazendo agora o estudo do sinal, nós temos o seguinte, que entre o 2 e o 6, a função é negativa, porque o gráfico encontra-se abaixo desse x. Agora, para valores que são menores do que 2, a função é positiva, e para valores que são maiores do que 6, a função é positiva. Isso porque nós temos aqui, ó, o gráfico localizado na parte superior do eixo x. Beleza? Agora vamos fazer aqui a função g de x, tá? A análise do sinal dessa função aí, ó. Então, o g de x está sendo representado por x ao quadrado menos o 16. Pessoal, repare o seguinte, ó. Essa função é uma função do segundo grau, já que nós temos o x elevado ao quadrado, não é? E nós temos essa função do segundo grau no formato incompleto. Isso porque está faltando ali o termo em x.
Pessoal, não é necessário aqui a gente fazer como a gente fez ali no item anterior, calculando o discriminante, por aí vai. Simplesmente vá direto, quando a função do segundo grau estiver incompleta, vá direto no cálculo das raízes. Ferreto, como é que faz isso? Iguala a função a zero, tá? Como é que faz? Vem comigo aqui, ó. Então, pegando essa função aqui, ó, igualando a zero, o que acontece? Esse menos 16 vai para o lado direito, passa com sinal positivo. Então, nós vamos ter que x² é igual a 16. Bem mais fácil fazer assim, né? Então, nós temos que x é igual, esse quadrado vai para o outro lado tirando raiz, mas nunca esqueça do mais ou menos, tá? Então, mais ou menos raiz quadrada de 16. Nesse caso, nós vamos ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Beleza, pessoal? Nós temos então aqui, ó, no estudo do sinal, a parábola, cortando o eixo x em dois pontos, no 4 positivo e no 4 negativo. Agora, repare que o coeficiente x², tal como aconteceu no item anterior, ele é o valor 1. Valor positivo caracteriza a concavidade voltada para cima, ou seja, nós vamos ter algo mais ou menos assim, tá? E nós temos aqui as duas raízes, uma delas valendo 4 negativo e a outra valendo 4 positivo. Agora, analisando o sinal, nós vamos ter aqui a função negativa, aqui a função é positiva e aqui também ela é positiva. E agora, qual o próximo passo? É nós fazermos aqui, ó, o quadro de sinais, tá? Vamos colocar aqui as três retas. Elas representam aqui, ó, o eixo x, eixo das abscissas, né? Temos aqui, ó, onde a primeira reta representará o estudo do sinal da função f, a segunda o estudo do sinal da função g e a última será o resultado, né? Ou seja, nesse caso, f de x dividido por g de x, ok? Agora, repare o seguinte, ó, nós encontramos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 raízes. Pessoal, dessas 4 raízes que são 2, 6, menos 4 e 4, qual é a menor delas? Menos 4, né? Então, vamos começar aqui na função g, representando aqui o menos 4. Vamos colocar aqui assim, ó, bolinha aberta, o menos 4, tá? A próxima, nós temos o 2, o 6 e o 4. Qual que é o próximo? O 2, né? O 2 está na função f, então vem na função f, vamos colocar aqui assim o 2. Restaram quais? O 6 e o 4. Positivo, né? Então, vamos colocar o 4 positivo na função g. Aqui na função g, vamos colocar o 4 positivo, bolinha aberta no 4. E, por último, o 6, né? Que está lá na função f, vamos colocar o 6, que está aqui assim. Agora, repare o seguinte, ó, venha aqui na nossa inequação. O que nós temos aqui? Ó? Menor ou igual. Ah, feito. Então, é o seguinte, né? Se é menor ou igual, significa que pinta todas as bolinhas ali. Cuidado, meu amigo, olha só. O denominador, ele não pode ser igual a zero, tá? Então, o que estiver no denominador, no caso, está sendo representado pela função g, as bolinhas que estão na reta da função g, ali na análise do sinal, a gente vai deixar elas em branco, porque aqueles valores fariam com que o denominador daquela inequação assumisse valor zero. E denominador igual a zero não pode acontecer aí na matemática. Beleza? Então, vem comigo aqui, ó. O que nós vamos fazer? Se tem menor ou igual, então vamos pintar apenas as bolinhas referentes às raízes do numerador. O denominador, lembra, ele deve ser sempre diferente de zero. Então, nós não vamos poder colocar 4 positivo ou 4 negativo aqui, que são valores que iriam zerar esse denominador. Então, deixa bolinha aberta, tá? Então, resumindo, pessoal, função que se encontra no denominador, não importa, sempre será com bolinha aberta. Beleza? Vamos colocar agora uns pontilhados verticais aqui, ó, só para nos localizarmos, né? Mais ou menos aqui assim, ó. Tudo bem? E finalizando aqui. Vamos lá. Aqui na função f, o que nós temos na função f é o seguinte. Para valores que estão entre o 2 e o 6, nós vamos colocar o sinal negativo. Ó. Então, entre o 2 e o 6... negativo e negativo. E para a esquerda do 2 e a direita do 6, ó, a esquerda do 2
e à direita do 6 a gente coloca o quê? Positivo. Beleza? Agora na função g. Na função g, vamos colocar negativo entre o menos 4 e o 4. Então, ó, negativo aqui e negativo aqui. E fora desses intervalos, ou seja, fora à esquerda do menos 4 e à direita do 4, vamos colocar sinal positivo. Beleza? Agora a regra de sinais, né? Ó, mais com mais dá mais com menos, menos com menos, menos com mais, menos e mais com mais, mais. Beleza? Então nós temos aqui embaixo, ó, vamos colocar aqui, ó, o menos 4. Aqui nós vamos colocar bolinha fechada, né? Como está fechado lá em cima, então fechado aqui no 2. Agora bolinha aberta aqui no 4 e fechado aqui no 6. Beleza? Repare agora aqui na inequação que nós temos o sinal menor ou igual a zero. Pessoal, menor que zero é algo que? Algo negativo. Então, assinale aqui ó, aonde foi colocado o sinal negativo, que foi aqui assim e aqui assim. Então, essa solução aqui ó, pode ser escrita da seguinte maneira. Ó, x pertence aos reais, tal que o x ó, ele é maior do que menos o 4 e menor ou igual a 2, ou aqui, ó, o x entre 4 e 6. Opa, aqui o 6 é bolinha pintada, né? Então, entre 4 e 6, ó, o x é maior do que 4 e menor ou igual ao 6. Fechamos aqui. Beleza? Então, pessoal, uma observação muito importante numa inequação produto é que o denominador, não importa se apareça ali a desigualdade maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, o denominador nunca poderá ser zero, tá? Ou seja, efetivamente, nós não vamos preencher as bolinhas das raízes ali no quadro de sinais, ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho e vamos para o item C, que está aqui assim. Repare que, novamente, nós temos uma inequação, tá? No caso aqui, uma inequação do segundo grau sendo representada por uma fração, ou seja, uma inequação quociente. Da mesma forma, pessoal, que nos itens anteriores, vamos representar aqui o numerador como uma função, vamos colocar aqui f de x, tá? E o denominador como uma outra função, ou seja, função g de x, ok? Olha só, vamos representar aqui assim ó, a função f de x, que é dada por x ao quadrado menos 2x menos o 8. Beleza? Começando pela identificação dos seus coeficientes, nós temos o seguinte. O a é o coeficiente do x ao quadrado, e aqui ele vale 1. O b é o coeficiente do x, ele vale menos o 2, e o c é o termo independente, ele vale menos o 8. Ok? Calculando o discriminante, nós vamos ter o seguinte, ó, que b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c vai dar a resposta do discriminante. No lugar do b, vamos colocar o menos 2. Então, ficamos com menos 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale menos o 8. Ou seja, o discriminante será menos 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes o menos 8, isso dá mais 32, totalizando um discriminante igual a 36. Esse discriminante, então, sendo o valor positivo, ou seja, maior que zero, a gente já viu que as duas raízes, então, ou seja, x1 e x2, dessa função aqui do segundo grau, elas são duas raízes reais e distintas. Agora, através da Bhaskara, x igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, nós vamos encontrar essas duas raízes. Olha só, no lugar do b, vamos colocar o menos 2. Então, menos o menos 2 fica 2 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Como o delta aqui ele vale 36, ó, ficamos com raiz quadrada de 36. E o resultado, ó, vamos colocar direto aqui, ó, vale 6. Dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2 é o resultado. E nós vamos ter, então, aqui ó, as duas raízes, x1 e x2. Quanto é que elas valem? Olha só, vamos começar com o sinal positivo. 2 mais o 6 dá 8. 8 dividido por 2, 4. 2 menos o 6 dá menos o 4.
menos o 4 dividido por 2, o resultado é menos 2. Então, nós temos aqui ó, as duas raízes dessa função do segundo grau. Agora, pessoal, no estudo do sinal, o que nós temos? Ó? Nós temos aqui o nosso eixo x, tá? E repare o seguinte, o coeficiente do x ao quadrado é um valor positivo, isso caracteriza uma parábola com a concavidade voltada para cima. E nós temos as duas raízes aqui, ó. Uma delas vale menos o 2 e a outra vale 4. Fazendo o estudo do sinal, nós temos que aqui a função é negativa, aqui a função é positiva e aqui a função é positiva também. Tudo certo aqui? Vamos seguindo ó, e vamos fazer agora o estudo do sinal da função g. A função g é dada por x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, vai lá, ó, x ao quadrado menos 6 vezes o x mais o 9. Identificando os coeficientes, ou seja, a, b e c, nós temos o seguinte. O a é o coeficiente de x ao quadrado, ele vale 1. O b vale menos o 6 e o c ele vale 9. Agora, para o cálculo do discriminante, repara o que vai acontecer aqui. Ó. Nós vamos ter que b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, o discriminante é o b vale menos 6. Então, menos o 6 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é 9. Olha só, pessoal, o discriminante será menos 6 ao quadrado, 36. Agora, menos o 4 vezes o 1 dá menos 4. Menos 4 vezes o 9, menos o 36. Ou seja, o discriminante, ó, 36 com menos 36, o resultado é zero. Pessoal, discriminante igual a zero, isso significa que as duas raízes, ó, x1 e x2, elas são duas raízes reais e iguais, beleza? Essas duas raízes aí, ó, x1 e x2, podem ser descobertas também pela fórmula de Bhaskara, tá? Tá aqui assim ela, ó, dividido por 2 vezes o a. Agora, repare o seguinte, ó, como o nosso discriminante ele vale zero, nós vamos colocar aqui o delta igual a zero e raiz quadrada de zero, o resultado é zero. Então, o que nós ficamos aqui ó, é que a raiz, ou seja, as raízes, elas valem menos o b sobre o 2a. Trocando os valores, ó, no lugar do b, vamos colocar o menos 6. Então, menos o menos 6 fica 6 positivo. 2 vezes o a, 2 vezes 1, resultado é 2. 6 dividido por 2, o resultado é 3. Pessoal, então nesse caso, por ser o discriminante um valor exatamente igual a zero, o que nós encontramos ali são duas raízes reais e iguais. As duas raízes, ou seja, x1 e x2, elas valem 3. O que nós temos aqui ó, é uma raiz dupla, tá? Caracterizada, repetindo, por um discriminante exatamente igual a zero. Beleza? Vamos fazer o estudo do sinal? Vem comigo aqui, ó. E olha só o que vai acontecer aqui no estudo do sinal. Nós temos aqui o nosso eixo x. Reparem que o coeficiente do x ao quadrado aqui ó, é um valor 1 positivo. Isso caracteriza a parábola com a concavidade voltada para cima. Então, nesse caso, pessoal, nós não vamos ter uma parábola assim. Ó. Isso seria uma parábola que tem duas raízes distintas, o que não acontece aqui, tá? O 3 tanto é a raiz x1 como a raiz x2. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, vamos apagar isso daqui de novo, ó, e vamos colocar aqui ó, o que vai acontecer. Olha só, vamos colocar aqui o eixo x. E por nós termos aqui ó, duas raízes reais, ou seja, uma raiz dupla, nós vamos ter isso daqui, a parábola tocando exatamente no mesmo ponto aqui no nosso eixo x. E esse ponto aqui, nós vimos que é exatamente igual a 3, tá? Que é a raiz dessa função aqui. Agora, pessoal, fazendo a análise do sinal, repare o seguinte, esse gráfico em nenhum momento está na parte inferior do eixo x. Então, aqui nós não vamos ter em nenhum momento uma função sendo negativa. Notem que à esquerda do 3, nós temos a função sendo positiva, à direita do 3, nós temos a função sendo positiva, e no x exatamente igual a 3, nós temos a função exatamente igual a zero, tá? Vou colocar até uma bolinha em branco aqui, ó. Tá? Para identificar que aqui assim nós temos a função sendo exatamente igual a zero. Agora, pessoal, a cartada final é fazer o quê? O quadro de sinais, né? Vamos colocar aqui, ó, 1, 2,
três retinhas aí que vão representar o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas. Tudo bem? A primeira reta, então, será o estudo do sinal da função f de x, o segundo da função g de x, e a terceira, o quociente entre f de x e g de x. Beleza? Agora, reparem as raízes que nós encontramos. 4 menos o 2 e o 3. Tudo bem? Quais dessas raízes é a menor? O x igual a menos 2, né? Então, vem aqui na função f, ó, e coloque x igual a menos 2. Vamos colocar, então, ó, mais ou menos aqui assim, ó, por enquanto, bolinha aberta, tá? Bem aqui, ó, menos o 2. Depois, entre o 4 e o 3, o próximo é o 3. Então, vem na função g de x aqui embaixo e coloque agora bolinha aberta aqui no 3. E, por último, termine com x igual a 4, ou seja, a terceira raiz aqui, ó, na função f, nós temos, então, o 4, ok? Agora, repare o seguinte, ó, aqui na desigualdade da nossa equação, nós temos o sinal de maior ou igual. Se é igual, pessoal, pinte todas as bolinhas, com exceção das que se encontram no denominador. Ou seja, aqui no denominador, a gente sabe que a função g de x não pode ser zero, tá? Ou seja, o 3 não pode entrar na solução, ok? Então, deixa a bolinha aberta na função g de x. Colocando agora os pontilhados, e daí a gente vai entrar com os sinais para fazer a regra de sinais. Olha só, na função f, entre o menos 2 e o 4, vamos colocar o sinal negativo. Ó. Então, aqui é negativo, e do contrário, ó, aqui é positivo. Na função g, repare o seguinte, ó, à esquerda do 3 e à direita do 3, vamos colocar o sinal positivo. Então, vamos colocar positivo aqui, aqui também e aqui também. Beleza? Agora a regra de sinais, olha só. Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos e mais com mais dá mais. Repetindo aqui embaixo os valores, ó, bolinha fechada no menos o 2, bolinha aberta aqui no 3, bolinha fechada aqui no 4. Tudo bem? E nós temos aqui na nossa equação o sinal de maior ou igual. Pessoal, maior do que zero é algo que? Algo positivo. Então, assinale aqui, ó, onde é que nós temos o sinal positivo, que é aqui e aqui. Então, essa solução aqui, ó, ela pode ser escrita como sendo x pertence aos reais, tal que o x é menor do que menos 2, ó, menor ou igual, né? Menor ou igual a menos o 2, ou o x é maior ou igual a 4. X maior ou igual a 4. Fechou aqui assim a solução. Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Espero que tenha sido muito útil essa aula aqui para os seus estudos. Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Isso valoriza bastante o trabalho aqui do Ferreto e nós nos vemos nas próximas aulas. Pessoal, um abraço e até mais.